Olá, amigos do canal Astrofoto, prontos para mais um vídeo. Nesse falaremos sobre o PixInsight. Vamos começar a aprender como processar basicamente uma imagem feita com a DSLR. Vamos supor que vocês já fizeram a imagem, empilharam, calibraram, e tem o resultado final que saiu do Deep Sky Stacker. Então, vamos lá. Muito bem. O primeiro passo é abrir a imagem. No PixInsight, tu pode vir em File, Open, ou simplesmente clicando aqui na área central, duas vezes com o botão esquerdo. Esse autosave é o arquivo gerado pelo Deep Sky Stacker, que é uma captura da nebulosa M8, que é a nebulosa da Lagoa, com a Canon T1i e um telescópio Skywatcher de 200 mm. Então vamos abrir. Vai fazer todo o processo de abertura. E aqui é a imagem. Ela está no estágio inicial, que é o estágio linear da imagem. Ela vai aparecer, às vezes, completamente preta. Se essa janela aqui do Screen Transfer Function não estiver aberta, pode vir aqui em Process Explorer e procurar aqui Screen Transfer Function ou em todos os processos e procurar lá no S e achar Screen Transfer Function. Clica em duas vezes e vai abrir essa janelinha. Aqui nesse símbolo aqui, com três folhas, se tu clicar, ele vai dar um stretch automático. E aqui vai dar para ver os problemas da imagem. Tem aqui uma vinhetagem nos cantos, tem um pouco de poluição luminosa ainda. E um detalhe interessante do STF, vamos chamar de STF para encurtar o nome, se tu desmarcar aqui os canais, aqui marcado, ele vai sempre fazer o stretch com os canais juntos, ao mesmo tempo. O mesmo stretch vai ser aplicado nos três canais, R, G e B. Se tu desmarcar, ele vai tentar dar um stretch para ficar uma cor equilibrada. Então, vamos ver a diferença. Ficou muito vermelho, na verdade. E dá para ver que ele fez um stretch diferente. Vamos deixar aqui tudo padrão, tudo linkado. Depois a gente vai fazer a calibração de cores. Então, o primeiro passo vai ser remover esses gradientes todos aqui. Como a gente faz? É com a opção Dynamic Background Extraction, também conhecida como DBE. Mas antes disso, vamos ver vamos fechar aqui. Tem uns detalhes que depois que empilha a imagem, sempre tem as bordas defeituosas, que é o causado pelo deslocamento entre frames. Ou problema de inclinação do focalizador, como era o meu caso aqui. Então vamos cropar uma borda aqui da imagem. Para isso nós vamos usar o Dynamic Crop. Aqui. Usando ele é barbadinho. Simplesmente abre ele e clica na imagem. Arrasta o retângulo. Digamos aqui tá bom. E clica na setinha verde. Aí vai fazer o crop e pronto, pode fechar ele. Feito o crop, então vamos para o DBR. Para inicializar, tem que clicar em cima da imagem para aparecer esse crosshair aqui no centro da imagem. O objetivo é marcar as áreas onde não tem nebulosa e onde não tem estrelas muito brilhantes. Para isso, nós vamos aqui em Sample Generation. Eu prefiro alterar esses dois valores aqui, o Default Sample Radius para 20 e Samples per Row para 20. Colocando esses valores, pode clicar em Generate. Como pode ver, aqui ele selecionou
uma parte da nebulosa e não selecionou a parte que nos interessa selecionar. Então, vamos começar a mexer nesses valores, tolerância e Shadow Relaxation. Aqui em Shadow Relaxation pode botar até 6, por exemplo. Cada vez que altera, pode Generate, para ele recriar tudo do zero, o grid aqui de pontos. Ou simplesmente alterar, se tu não quiser mover a posição que eles estão, é só clicar em Resize All, que ele recalcula os pontos que estão já na imagem sem remover e sem adicionar nenhum. Certo? Então vamos deixar aqui 6. E vou aumentar aqui para 1,5, que seria o máximo. Não literalmente o máximo, mas um valor que não crie alguma que piore a imagem em vez de melhorar ela. Bom, selecionou tudo aqui, onde tem que selecionar, só que ele está selecionando muito da nebulosa. Então, o que a gente faz é ir deletando manualmente esses pontos. Então, vamos deletar manualmente os pontos, clica em cima até um ficar verde e vai apertando a tecla Delete até apagar todos os pontos que tem em cima de nebulosas ou galáxia, qualquer coisa que ele tenha selecionado que não deveria ter selecionado. Porque só o que deve estar coberto pela malha de quadradinhos é só o fundo mesmo, o fundo escuro da imagem. Então vamos deletando aqui. Aqui acho que é o último ponto já. Vamos deixar apagar. Aqui já começa, esse aqui já fica. Ali em cima também vão deixar aquele ali. Vou deletar mais essa coluna aqui. E mais esses aqui, que talvez tenha nebulosa aqui. E aqui, desse lado, a mesma forma. Vai deletando. Aqui para baixo ainda tem um pouquinho de nebulosa, então vou apagar mais alguns pontos. Vou apagando, vou apagando. E todos esses aqui também. Vamos apagar esse aqui também. Basicamente isso, ó. Só o background mesmo, onde não tem nenhuma nebulosidade. Certo? E aqui, Target Image Correction, o tipo de correção, subtração, que é para remoção de gradientes e poluição luminosa que estão na imagem. Tudo selecionado, tudo configurado. Clica e arrasta esse triângulo para cima da imagem. E ele vai fazer os cálculos. Depois de ter feito os cálculos, ele vai apresentar duas imagens. O background, que é o que ele removeu. Pode dar um stretch para ver. Ó, ele removeu essa vinhetagem que tinha aqui no canto. E vamos ver a imagem nova que ele fez. Olha só, está bem mais uniforme o fundo. Não tem mais problema de vinhetagem nos cantos. Se tiver feliz com essa imagem, beleza, só fechar o DBE. Se não, pode tentar outros parâmetros. Pode tentar diminuir a tolerância, ou diminuir o Shadow Relaxation. Esse aqui é o Smoothing Factor, é o quanto ele vai ignorar desses quadradinhos individuais. Ele vai usar uma média entre vários quadrados. Quanto mais próximo de um, maior vai ser a tolerância. Por exemplo, se tiver uma imagem com muita nebulosa escura, por exemplo, que é bem chato de processar, às vezes ajuda a aumentar esse smoothing factor para 1. Certo? Então, aqui a gente já pode fechar. Dá um sim. Beleza, ó, a comparação aqui. Um atalho interessante para deixar as imagens do mesmo tamanho, assim, fácil de manejar, Ctrl T. Vamos dar Ctrl T nas duas para comparar.
Olha a diferença que ficou. Esse arco de nebulosa que nem mal aparecia aqui na imagem que veio do Deep Sky Stacker. E tinha um tom esverdeado por toda ela. Né? Agora tá bem mais suave. Feito o DBE, vamos fechar a imagem original e vamos começar o processo de calibragem de cores. O primeiro passo é a calibragem do background. Para isso nós vamos usar o Background Neutralization. Isso é usado, o Background Neutralization é usado quando tem muitos gradientes de cor no fundo da imagem. Aqui o fundo é praticamente tá meio avermelhado, então vamos usar ele aqui. O processo é simples. Clicando aqui no New Preview Mode, vai criar um retângulo em uma área que saiba que tenha só background e não tenha estrelas, que é esse caso aqui. Aqui ele vai criar uma janela com um novo preview, certo? Aqui na janela do Background Neutralization, vai selecionar o preview que foi criado, o autosave DBE, que é a imagem, e o preview 1, que é o quadradinho que a gente criou agora. Dá um OK e arrasta o triângulo para cima da imagem e solta. É rápido. Está feita a calibragem do background. Pode fechar. E agora nós vamos calibrar as cores da imagem. Tem dois modos. O modo rápido é usando o Color Calibration, que vai usar a mesma referência de background, que é só clicar aqui no quadradinho e selecionar o preview que criou antes, certo? Que é esse aqui. A imagem de referência é a própria imagem. Então, vamos selecionar aqui o nosso autosave e dar um OK. Aqui, detecção de estrutura, Structure Detection. Se estiver fazendo uma imagem que tem uma galáxia, pode desmarcar que ele vai usar a imagem da galáxia para fazer uma média de cores. E a média de cores de uma galáxia normalmente é branco, que é um bom modo de chegar na cor correta, visualmente correta de uma imagem. Como a gente não tem galáxia, tem uma nebulosa, então vamos marcar em detecção de estruturas. Selecionado tudo, não mexe mais nada, é só arrastar o triângulo e largar em cima da imagem. Ele vai fazer o processo. E essa é a imagem com a cor calibrada. Pode fechar. A partir de agora, pode usar o Screen Transfer Functions. Estava usando com ele desmarcado. Por exemplo, vamos testar aqui. Se clicar com o botão direito e em Undo, que é desfazer a última ação, vamos fazer um auto-stretch com os canais desmarcados. Certo? Ele vai ficar pode ficar com a cor meio estranha. Mas como a gente já fez o Background Neutralization, ele está quase correto as cores, só está um pouco, me parece um pouco esverdeado o fundo. Então vamos rodar de novo o Color Calibration, já está com as últimas configurações. E vão dar agora um stretch com os canais ligados. Tá com a cor bem mais agradável visualmente. Então pode ser fechado o Color Calibration. O outro método para fazer a calibração de cores, vamos desfazer aqui ela. Vou duplicar a imagem.
E essa aqui é a original, eu vou refazer a calibração de cores. Vamos deixar ela aqui escondidinha. E essa aqui é a imagem sem calibração de cores, certo? O outro método é um pouco mais complicado, que é o Photometric Color Calibration. Tem muitos parâmetros, mas é o que, teoricamente, é o que é para dar um melhor resultado. Referência de branco, pode selecionar uma galáxia espiral normal ou uma estrela igual ao Sol, que é uma G2V. Vamos deixar aqui em estrela espiral normal. Só que para fazer isso, ele precisa saber aonde está apontado o telescópio que fez essa imagem. Então, eu sei que é a M8. Então, vamos procurar Insert Coordinates M8. M8, Insert. Olha, achou. Clica em Get e preencheu as coordenadas aproximadas. O comprimento focal do telescópio que foi usado, o meu é 1000 milímetros, com o corretor de coma fica 1150 milímetros. O tamanho do pixel da Canon T1i é 4,5 microns, se eu não me engano. Basicamente, é só aqui que vai ser feitas as configurações, certo? Feito isso, só arrastar e largar em cima. E ele vai fazer o processo que é bem demorado. Vou dar um pause aqui. Terminado o processo, vai mostrar aqui o tempo que levou 2 minutos e 9 segundos. Ele vai mostrar esse gráfico, que é os pontos são as estrelas que encontrou na imagem e a linha é uma mediana. Se tiver todas próximas da linha, foi uma calibração bem sucedida. Se ficar os pontos muito espalhados, pode fechar e usar outro método para recalibrar. Aqui pode fechar e esse aqui é o resultado. Nós podemos comparar com o outro. Vou fechar aqui também. Vamos dar um auto stretch aqui. E auto stretch aqui. Aqui é que usou a calibração fotométrica. Ele conseguiu, pelo que eu vejo aqui visualmente no meu olhar, eu acho que ele conseguiu um resultado melhor. A nebulosa ficou com uma cor mais bem definida. E aqui com o outro, com a calibração de cores simples, usando a imagem inteira como calibração, ele ficou um pouco azulado aqui no meio. Então, vamos usar nos próximos passos o que foi feita a calibração fotométrica. Então, vamos descartar esse aqui. Como a nossa imagem ainda está em estágio linear, se resetar aqui o STF, dá para ver. Se salvar a imagem, vai salvar assim. E isso não tem utilidade nenhuma. Nós temos que deixar permanente esse stretch. Então, como vamos fazer? Tem dois métodos basicamente. Tem o método rápido e sujo, que é simplesmente copiar as configurações do stretch automático para o histogram transformation, que é basicamente arrastar o triângulo daqui do STF para a barra do histogram transformation e do histogram transformation para a imagem. E, claro, resetar o STF. E a imagem está em estágio final. Se salvar, ela vai salvar exatamente assim. Ela não está mais linear. Então, vamos testar um outro método. Então, vamos desfazer aqui.
Eu vou duplicar de novo, refazer, para comparar o resultado depois. Vou minimizar aqui. O outro modo de fazer o stretch é usando o Masked Stretch, que é essa opção, esse processo aqui. Ele tem várias configurações, mas basicamente ele precisa de uma referência de background, ou seja, tem que criar um preview no background onde não tenha estrelas e nem nebulosa. Vamos achar um cantinho aqui mais longe da nebulosa. Vamos ver aqui. Aqui tem um. Aqui parece um lugar bom. Tem um pedacinho aqui só, não precisa ser muito grande. E vamos selecionar aqui na referência de background esse preview que a gente criou. Aqui o target, o valor final que ele vai deixar o background depois de fazer o stretch. Vamos comparar aqui. Se botar a setinha aqui embaixo, aqui nessa barra vai aparecer o valor de background. Aqui está em 0,2, 0,2, 0,19. Então vamos deixar aqui em 0,15 para depois fazer um stretch manual. Clipping Fraction. Eu costumo deixar em 0. 0.000, pode ser só 0.0, não faz diferença nenhuma. Então, vamos resetar aqui o STF e rodar na imagem, arrastando o triângulo para dentro da imagem, né? Ele vai fazer o cálculo, é um pouquinho demorado, então eu vou dar uma pausa no vídeo. Terminado o Masked Stretch, ele demorou quanto tempo? 1 minuto e 8 segundos. Ainda dá para fazer o resto do stretch manualmente. Vamos fechar aqui o processo, né? O STF não está mais sendo usado. Vamos resetar as configurações também aqui do Histogram Transformation e vamos escolher essa imagem. Vamos trocar o nome dela. Aqui está, o nome dela é Autosave DBE Clone Clone. Clicando com o botão direito na aba que tem o nome dela, selecionando Identifier, pode trocar o nome. Vamos colocar aqui, foi feito o Masked Stretch, então vou botar só Masked. Tá? Fica mais fácil para localizar. Para preencher, para aparecer o histograma dessa imagem no Histogram Transformation, vamos clicar aqui na barra e selecionar a vista. Aqui tem um Masked. Aqui vai aparecer o histograma da imagem. E se clicar aqui nesse círculo, é o preview em tempo real. As mudanças que fizer aqui vai aparecer na imagem. Certo? Então vamos clicar aqui. Vamos clicar na qualidade máxima para poder ver direitinho e arrastar, aumentar essa janela aqui para ver direito o que está acontecendo. Se clicar aqui no ponto mediano da imagem, vai clarear. E você pode ver aqui em cima, aqui é o histograma atual. E em cima é o que vai ficar o histograma depois se aplicar essa mudança aqui do gráfico de baixo. Então aqui tem um espaço em branco aqui no ponto escuro, né, da imagem. A gente pode arrastar um pouquinho para cá. Aqui ele vai mostrar a quantidade de pixels que está perdendo por fazer esse stretch do ponto negro. 2.000 pixels é pouco, considerando que é uma imagem com 16 milhões de pixels. Então tá tranquilo, é 0,01% só. E agora vamos mexer um pouquinho aqui. Se mexer agora no ponto mediano, faz um stretch maior ainda. E pode ir fazendo várias vezes, várias iterações. Primeiro vamos mexer só no ponto escuro. Mexendo no ponto escuro, clica aqui no triângulo e arrasta para a imagem.
soltar, e vai aplicar e reseta. Agora o preview está igual à imagem lá de trás. Por isso que eu resetei aqui, senão o preview ia ficar mostrando a imagem de trás alterada mais a alteração que tinha sido feita. Aqui no ponto branco tem alguns pontinhos aqui, mas não está fazendo muita diferença na imagem. Então vou tentar mais um pouquinho aqui e acabar ficando muito lavada a imagem. Se arrastar de novo aqui, já começa a clipar muitos pixels, já está com 192 mil. Então vamos voltar aqui. 0,5% é um valor aceitável. Aqui vai mais do gosto do cliente, por assim dizer. Vou deixar o fundo esse cinza assim meio neutro, para não ficar nem lavado demais e nem preto demais, porque não é muito realista deixar o fundo completamente preto, porque está perdendo informações de estrelas fracas, nebulosidade que possa ter. Então, vamos deixar levemente cinza. Acho que esse valor aqui está aceitável. Então, vamos aplicar. E fechar o preview de real time. Vamos comparar aqui os dois métodos. Claro, pode fazer a mesma coisa aqui no stretch que foi feito no modo rápido e sujo de transferência do STF para o histogram, do histogram para a imagem. Então vamos selecionar essa imagem aqui. Vamos resetar primeiro. Selecionar, vamos trocar de nome essa aqui. Vamos ver, colocar o nome STF Auto, que foi praticamente um stretch automático. Foi a transferência do STF para cá, para o histograma e para a imagem. Então vamos selecionar ela. STF Auto. E aqui tem um pedação em branco aqui no ponto negro. Isso dá para modificar. Então vamos arrastar. Vamos deixar 0,5%, 0,05%, que nem a outra. E arrastar o ponto cinza de novo para cá. Vamos aplicar. Onde é que está a nossa imagem? Está aqui em cima. Vamos arrastar para cá. Vamos resetar. Vamos ver se dá para modificar mais um pouco aqui. Vamos deixar em 1% de pixels clipados. E aqui já começa a complicar um pouco. Aqui está aceitável. Então, vou fechar aqui e aplicar na imagem. Vou fechar. E vamos comparar qual dos dois métodos foi melhor. Eu acho que só dando um zoom para ver melhor isso. No final das contas ficou praticamente igual. Então, em algumas imagens, essa diferença da transferência do STF para o histograma acaba ficando ruim em comparação com o Masked Stretch. Então vai mais da tentativa e erro mesmo. O que resta agora, pode fazer uma... Vou diminuir essa aqui, tirar do caminho, vou continuar só com essa do Masked Stretch. Podemos reduzir as estrelas. Então, um aspecto melhor na imagem. Para isso, nós vamos usar a ferramenta Star Mask.
Aqui ele vai pedir no background a partir de qual valor é considerado ruído. Então vamos dar uma olhadinha aqui no background. Olhando aqui as informações nessa parte aqui, apareceu RGB. Parece que está tudo menor do que 0. Tem algumas maiores até do que 0,12, 0,16, mas são poucos. Vamos deixar aqui em 0,20 então. Vou deixar os valores padrões. Isso aqui é o StarMagic, uma das ferramentas mais complexas do PixInsight. E requer bastante testes. Os valores que eu costumo usar é 6 aqui no Smoothness. Binarizo ela para ela não ficar com gradientes depois na redução das estrelas. E o Midtones eu reduzo para 0,3. Isso pode ser testado numa pequena área, criando um preview menor e aplicando essas opções no preview. Máscara gerada. E dá para ver que ficou bem fora. Então, vamos aumentar aqui para 0,3 e testar de novo. Ainda está bem ruidosa a máscara. O que a gente pode fazer? Vou fazer o seguinte, vamos duplicar a imagem. Vamos extrair o componente CEL, que é a luminância, na verdade. E vai transformar a imagem em tons de cinza. Vou deletar esse clone que não tem mais uso. E dar fazer a nebulosa ficar mais escura em relação ao fundo. Para isso, nós vamos usar o HDR Multiscale Transform. Aqui basta baixar para 3 o número de layers e executar. Ele deixou as estrelas mais brilhantes em relação à nebulosa. E como é a mesma imagem, pode fazer o Star Mask em cima dela e usar na tua imagem colorida. Então vamos de novo, vamos criar um preview e vamos executar aqui de novo com as mesmas configurações. Está começando a dar uma melhorada, não está 100%. Vamos aumentando então, 0,40. Star Mask para mim sempre foi tentativa e erro. Começando a melhorar, mas ainda não está 100%. Vou aumentar 55. E vamos aplicar. Opa, já melhorou bastante. Vamos aplicar na imagem inteira e vamos ver como é que ela se comporta. Essa máscara está criada, vamos comparar ela aqui. Para aplicar a máscara, pode tirar isso aqui do caminho. É só arrastar ela para a borda da imagem que quer usar ela como máscara. No PixInsight, ele vai mostrar vermelho, é o que não vai ser afetado. E como pode ver, as estrelas que vão ser afetadas pela redução
de tamanho, ou qualquer outro processo, ela ficou os furos na máscara. Então vamos ver aqui usar o Preview 2, ele também está com a máscara, só que é complicado trabalhar com essa máscara vermelha no caminho. Então, para desativar, não desativar, mas para deixar invisível só, vem aqui, Show Mask. A máscara ainda está ativa, ó, tá, a borda aqui está amarela, quer dizer que está com a máscara ativa, ela só está escondida da visão. Então, vamos usar para diminuir o tamanho das estrelas, vamos usar o Morphological Transformation. Aqui, basicamente, tem dois métodos. Tem a erosão, que ele vai simplesmente encolher as estrelas independentemente do formato. E aqui são vários parâmetros. Aqui a quantidade e as iterações são basicamente os dois parâmetros que vão ser usados. Vamos testar de um modo padrão. O que vai acontecer? Vai ficar esses furos pretos na imagem. Então, vamos tentar diminuir um pouco aqui para 0,70. Desfazer, Ctrl Shift Z. Ainda está com os furos pretos assim. Vou tentar aumentar as iterações. Quanto maior o número de iterações, mais pronunciado vai ser o efeito. Vou tentar diminuir aqui para 60. Está ficando mais aceitável. Vamos ver em outra área. Vamos ver essas estrelas grandes aqui no meio da nebulosa. Olha, deu uma reduzida legal sem ficar os aros escuros. O outro modo é a seleção morfológica, Morphological Selection. Aqui, o Selection para baixo de 0,5, ele vai diminuir a estrela. Para mais de 0,5 ele vai aumentar a estrela. Vamos começar com 0,4 para testar. Foi bem fraco o efeito. Sem o efeito, com o efeito. Algumas estrelas diminuíram. Então, vamos baixar 0,2. Bem mais forte o efeito. Vamos ver aqui na borda. Ele ainda tá. Esses problemas aqui é por causa da máscara. Ela não está 100% perfeita, que ele ainda está selecionando alguns hot pixels, na verdade. Mas isso são ajustes que pode ser feito com mais tempo, mais paciência. Isso vai ficar ao teu encargo, o nível de perfeição que tu quer usar a máscara. Então vamos dizer que isso aqui está aceitável. Depois, com a redução de ruído, dá para remover esses anéis escuros aqui. Então, vamos aplicar na imagem inteira. Vai dar uma reduzida bem legal no tamanho das estrelas. Vamos desfazer. Vamos refazer para comparar. Desfazendo. Refazendo. Certo? Feito isso, pode fechar o Morphological Transformation. Só que tem o detalhe, a máscara ainda está ativa. Dois modos para remover a máscara. Clicando aqui no X, janelinha com X vermelho, remove a máscara. Ou vem aqui em máscara, mask, remove mask. E está removida a máscara, voltou a ser cinza aqui.
certo? Próximo passo, podemos reduzir o ruído. Para isso, existem vários métodos e vou mostrar apenas um deles, que é o ACDNR. Ele é um processo bem simples. Ele pode gerar uma máscara para proteger as áreas que tem bastante sinal, por exemplo, as partes com bastante detalhes aqui na nebulosa. Não precisa remoção de ruído, que já está bem suave. Então aqui no Lightness Mask, clica em Preview e clica no Real Time Preview. Vamos fechar aqui, não precisa mais. Quanto mais claro, chega no branco, claro, é onde o efeito vai ser mais forte e o preto é onde vai ser mais fraco. Então, para proteger um pouco mais aqui a nebulosa, vou mover aqui os sliders até escurecer bem a nebulosa. Só que ele está escurecendo também o fundo. E se escurecer o background, ele não vai aplicar a remoção de ruído no background. Então, vamos subir um pouquinho aqui o ponto do shadow, até clarear o suficiente o fundo. Então, um valor suficientemente bom. Então, tiro o Real Time Preview para desativa o preview também aqui do Lightness Mask e vamos modificar os parâmetros de aplicação. Ele tem dois parâmetros, o Lightness, que são os detalhes, e o Chrominance, que é a cor. Aqui no fundo tem bastante ruído de cores. Como pode ser visto aqui, vou abrir um preview, tem a cores aqui. O fundo tem bastante ruído colorido. Então, vamos aplicar e usar essa Lightness Mask que a gente criou aqui. Vamos começar com 3. E em Lightness, vamos aplicar também, deixando no valor padrão 1.5. Então vamos ver aqui algum preview. Vamos ver esse preview aqui, o 2. Vamos ativar o preview. Ele vai ficar calculando. E ele vai mostrar o quanto ele vai remover de ruído aqui. Ele ainda está um pouco ruidoso aqui o fundo. Então vamos aumentar um pouquinho aqui para 2. E vamos esperar ele trabalhar. Já está ficando mais suave o fundo. Vou aumentar para 3. Tem que cuidar para não exagerar nessa remoção de ruído, para não ficar com um tom muito artificial. Acho que assim ficou um meio termo entre remoção de ruído em excesso e o suficiente. Então vamos fechar o preview. Se ele desse erro, tudo bem, é só desativar aqui o preview e fechar. E daí podemos aplicar na imagem inteira. Novamente é só clicar no triângulo e arrastar. Terminada a remoção de ruído, vamos dar uma conferida como ficou. Eu poderia dar um toque a mais aqui no Histogram Transformation para escurecer mais o fundo. Então vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui o Preview 2. Vamos ativar o Real Time. Vou resetar aqui. Dá uma escurecidinha de leve. Então, vamos ver aplicar na imagem. Agora sim. Um pequeno detalhe, se ainda tiver alguma sombra esverdeada na imagem, pode ser usado o SCNR.
Esse aqui é simples, é só arrastar e aplicar na imagem. Ele vai remover os tons verdes. Ó, deu uma melhorada interessante no fundo, principalmente. Ó, tinha um tom verde aqui, com o processamento acabou ficando verde algumas partes do fundo. Refazendo, ele dá uma escurecida bem interessante. Tirar esse caminho. Último passo, vamos dar um toquezinho na cor. Para isso vamos usar Color Saturation. Vamos ativar de novo o Preview em Real Time. E aqui para aumentar a saturação de todas as cores, clica aqui no cantinho e sobe. Vai subindo até achar um valor interessante. Claro, é bem fácil exagerar. Prefiro mais ou menos por aqui. Mas digamos que tu não queira aumentar a saturação dos azuis. Para isso, pode clicar e criar alguns pontos próximo do azul para ancorar o gráfico e arrastar esse range aqui que tu não quer modificar. Por exemplo, essa estrela aqui que era azul ficou preto e branco, porque o gráfico foi lá para baixo. Vamos voltar ali para o meio. Ela está com um leve tom azulado. Vamos comparar. O verde também dá, em vez de o azul, vamos tentar não aumentar a saturação do verde. Então vamos resetar o gráfico. Vamos aumentar aqui para o valor que tu quer. E vamos criar aqui as âncoras antes do verde e depois do verde. E vamos diminuir aqui e aqui. Claro, para não exagerar tudo, vamos criar pontos intermediários para fazer o gráfico voltar aos trilhos. Aqui ainda parece ter um pouquinho de verde. Então vamos arrastar esse aqui para cá e esse aqui para cá. Vamos lá, esse para cá, esse para cá e esse um pouquinho para cá. Parece que está interessante agora. Deu uma melhoradinha. Então, tá feliz com a imagem? Fecha o Real Time e aplica. Não esquece de aplicar, arrastando o triângulo para cima da imagem. Vamos remover esses previews. Em Preview, Delete All. Feita a imagem, tá feliz com ela? Só resta salvar ela. File, Save As. Pode salvar em JPG, PNG, formato que preferir. Vou botar aqui M8. E qualidade, só dar um OK aqui. E está feito o processo. Esse é basicamente um processo básico de tratamento de imagens no PixInsight e imagens coloridas. Claro, existem muitos outros processos que podem ser aplicados que eu não falei, como por exemplo a deconvolução, que pode melhorar alguns detalhes mais finos, como esses aqui, ele dá uma diminuída, deixa as estrelas mais compactas também, mas isso fica para outro vídeo. E é isso aí então, amigos. Espero que tenham gostado, tenham começado a destrinchar esse programa que é bem complexo. E vamos ver nos próximos vídeos mais sequências de processamento. Vamos ver processamento de imagens monocromáticas
e a criação de uma imagem LRGB. Então, até a próxima aqui no canal Astrofoto. Até mais, pessoal!